doutor André, né? Inclusive o telefone está disponível a partir de agora, 99326228, 99326228, é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, porque depois aí da explicação o doutor André também vai responder você. Vem para cá, André, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. prazer te receber Prazer, mais uma igualmente, vez. viu? Toda terça-feira a gente está aqui com esse compromisso, informação, Exatamente, né? exatamente. Um E- abraço a todos também, aos nossos telespectadores. E hoje vamos falar sobre aumento de coroa clínica. Isso mesmo, Flaviano. A gente falar de um tema que eu não sei se já cheguei a abordar alguma vez aqui, né? Mas é um tema impertinente porque a gente vê muitos casos no consultório que o paciente às vezes tem uma situação que é reversível. A gente vai comentar aqui que é aumento de coroa clínica e nós vamos explicar quais são os casos, quais são as indicações para esse tipo. É uma cirurgia, na verdade, né? Então a gente vai comentar quais são os casos que a pessoa pode fazer esse tipo de cirurgia para que aquele dente que às vezes estava com um caso difícil de ser resolvido, a gente consegue facilitar a situação. Pode passar? Então, gente, um exemplo muito clássico da gente realizar esse tipo de cirurgia é quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma cárie, que é essa mancha escura aqui em um dente, e a cárie, às vezes, ela é muito profunda. E quando essa cárie, às vezes, é muito profunda, acomete muito a região que a gente chama espaço biológico. Espaço biológico é um espaço que fica entre o osso e o término da região onde deu a cárie. E nessa área, entre o osso e a cárie, por exemplo, tem a gengiva. Então, por exemplo, uma situação como essa, qual que é a nossa enorme dificuldade? É conseguir fazer uma restauração do dente de forma que a gente consiga vedar completamente essa área, porque a gengiva está sobrepondo aquela região. Então, o que é feito? Então, faz uma cirurgia. Então, o que acontece? Faz o rebatimento daquela gengiva, ou seja, abre aquela gengiva, faz uma osteotomia, que é a remoção da parte óssea, usando broca, instrumentos manuais, e após isso a gente coloca a gengiva em posição e ela vai cicatrizar mais baixa. Qual que é a vantagem disso aqui? O acesso para restaurar o dente depois fica muito melhor do que anteriormente. Então aqui a gente tem uma dificuldade de acesso, uma dificuldade de colocar resina, de fazer o vedamento daquela área, e aqui não, aqui já não tem interferência mais daquela gengiva. Pode passar? Então, gente, um caso que a gente tem para poder mostrar é igual esse paciente aqui, ó. Tava com dois dentes, né, dois premolares superiores, tinha feito um tratamento de canal, mas a situação que nós tínhamos, ó, tinha uma gengiva cobrindo os dois dentes. Então aqui não era possível a gente conseguir fazer alguma peça de forma que ela encaixasse perfeitamente nessas áreas aqui, porque a gengiva estava cobrindo o término, ou seja, o final do dente dele. Pode passar? Aqui mostrando uma visão oclusal, né? Aqui o tanto que está mostrando que a gengiva está cobrindo o dente. Então não era possível nessa situação aqui a gente conseguir encaixar uma peça nesses dois dentes. Então o que foi proposto? Foi proposto fazer a cirurgia de aumento de coroa clínica. Pode passar? Então como é que é feita essa cirurgia? A gente faz um rebatimento daquele tecido gengival, como a gente comentou. Isso aqui já são áreas ósseas, né, que a gente tem aqui. Aí é necessário, nessa situação, fazer uma osteotomia. O que é? Nós vamos remover uma parte desse osso para que quando a gengiva voltar para a posição e ela cicatrizar, ela vai ficar no nível mais baixo. E aí a gente consegue encaixar a peça nessas áreas aqui que estava sendo coberta pela gengiva. Pode passar? Aí aqui mostrando a utilização de uma broca. A broca é utilizada para que seja alisado, né? A gente faz um alisamento dessa raiz do dente, que às vezes pode ter tártaro, pode ter algumas irregularidades. Rebaixa o nível ósseo e após isso pega a gengiva e reposiciona no lugar. Pode passar. E aqui, depois, né, com que foi feita a cirurgia, é colocada a gengiva em posição e há uma diferença muito grande, né? A gente observa que agora a gente consegue ver o limite do dente. Antes estava totalmente coberto pela gengiva. Pode passar. E aqui o caso finalizado, né? Aí já foi depois colocado um pino intrarradicular, foi feita a moldagem, foi encaminhado para o laboratório e aí a gente fez a finalização do trabalho com a cimentação dessas duas coroas. Isso aqui foi só possível porque foi realizada essa cirurgia, né? Se não fosse possível, né, ou então se não fizesse a cirurgia, não conseguiríamos ter a adaptação dessas duas coroas.
Aí o doutor André explicando um pouquinho sobre o aumento de coroa clínica, é uma cirurgia mesmo, né, André? É uma cirurgia de pequeno porte até, não é de grande porte. Parece uma cirurgia muito agressiva, né, mas é uma cirurgia de pequeno porte. Hoje, a tecnologia, né, as facilidades, elas trazem cada vez mais conforto e eficiência para todos os tratamentos, Sim. né? Não, com certeza. A gente indica muito esse tipo de cirurgia, como a gente comentou, nesses casos em que nós temos cáries muito profundas, né? Às vezes o paciente chega no consultório, uma cárie muito profunda, e às vezes a gente não tem um acesso fácil àquela região, porque a gengiva às vezes está cobrindo o dente, a gente não consegue fazer uma boa remoção da cárie, aí começa a ter sangramento, aí na hora que você vai tentar vedar aquela área com resina, não é possível. Então a cirurgia é muito indicada nesses casos, quando nós temos cárie muito profunda, ou quando o dente ele quebra, às vezes é fratura, e às vezes é fratura muito embaixo. E se fraturar muito embaixo, a gente também não tem acesso àquela região. Aí tem que fazer a cirurgia para a gente ter um acesso melhor. E aí é importante também, né, você fazer o acompanhamento adequado com o profissional, né, André? Não só a cirurgia, mas o acompanhamento do pós também, né? Com certeza, Flaviana. A gente sempre precisa depois, igual você mencionou, o paciente retorna depois de 7 dias, remove o ponto, aí a gente dá continuidade àquele tratamento, seja fazer alguma restauração, alguma peça, e após isso tem que fazer acompanhamento no consultório pelo menos aqueles 6 meses, 1 ano, para a gente ver se não teve qualquer infiltração. A recuperação, ela é demorada, André? Não, é simples também? Não, ela é simples. Aqui a recuperação, a gente fala que em torno de 15, 20 dias, a gengiva já está em uma condição de normalidade, né? Isso quer dizer o quê? A gengiva ela já está em posição, a gente não tem mais sangramento, né? E a pessoa já consegue ter uma boa escovação, higienização. Essa cirurgia tem que lembrar o seguinte, quando o paciente chega num consultório e apresenta uma cárie muito profunda ou muito tártaro, não é indicado primeiro fazer a cirurgia. A gente às vezes tem que condicionar o dente, por exemplo, tirar a placa de tártaro que existe ali, remover a cárie toda, aí depois faz essa cirurgia. E vale ressaltar também, gente, que se você chega no consultório com uma cárie profunda, que precisa da indicação desse tratamento, você já perdeu qualidade de vida, né, André? Porque eu acredito que o desconforto, a dor, já deve ser uma situação insuportável. Com né? certeza. E esses casos que às vezes a cárie é muito profunda, às vezes acomete regiões de, vamos falar assim, difícil acesso, a pessoa não sabe que tem cárie profunda, a gente descobre numa avaliação, numa limpeza ou em alguma radiografia, e já aconteceu das vezes essa cárie está muito profunda, a pessoa ter que fazer essa cirurgia e, além disso, fazer o canal do dente, se a cárie for muito profunda. Então, são vários tratamentos, às vezes, no mesmo elemento. Inclusive, a gente tem que sempre reforçar aqui também, né, que, igual a gente já falou, que os tratamentos hoje facilitam muito, né? Uhum. A cicatrização na boca também, ela é muito rápida, né, André? Isso ajuda muito, né? Demais, demais. A cicatrização gengival, né, da mucosa, da gengiva, ela é muito, muito rápida. O que a gente sempre precisa é avaliar a condição clínica do paciente, porque existem algumas doenças que realmente dificultam a cicatrização. Por exemplo, paciente que tem diabetes, a gente sabe que dificulta muito a cicatrização, paciente fumante. Então a gente tem que fazer uma boa avaliação do paciente, porque se o paciente tiver qualquer comorbidade, a gente sabe que pode dificultar a cicatrização. Então se o paciente, por exemplo, é diabetes compensado, tem que fazer uma cirurgia, às vezes esse aumento de coroa clínica em vários dentes, por exemplo, às vezes a glicose tem que estar mais controlada para depois fazer a cirurgia, senão a cicatrização demora. Tem alguma indicação de quantos dentes, né, você pode fazer o aumento da coroa clínica, André? Não, o que permitir, né? É o que permitir. Graças a Deus, assim, muito individualizado o tratamento. Por quê? Tem que ter uma condição que precisa fazer cirurgia. Hoje não vou entrar em um detalhe, que não foi o tema de hoje, mas existe uma cirurgia gengival que é parecido com essa, que chama gengivoplastia. Nós vamos comentar num próximo programa. A gengivoplastia é uma cirurgia estética. Aqui é uma cirurgia funcional. Se você não fizer ela, você não consegue continuar aquele tratamento. A gengivoplastia, nós vamos comentar, só que esse caso a pessoa tem a gengiva muito alta, o dente parece que é muito curtinho, aí você remove aquela gengiva para o dente ficar maior. Então, a cirurgia estética, fala assim, a pessoa precisa fazer aquela cirurgia para ter o dente ou manter o dente? Não. Ela é puramente estética. Nós vamos comentar isso em um próximo programa. Por isso que é importante o atendimento personalizado, que é o que o doutor André faz, né? Traçar o perfil do paciente, André? O que realmente você precisa e o que é bom para atender e te trazer qualidade de vida. Exatamente, Flaviano, isso mesmo. E a cirurgia, graças a Deus, igual eu falei, a recuperação é muito tranquila, o paciente dificilmente vai ter problema pós-cirúrgico.
ter que ficar em repouso, aplicar gelo, é totalmente diferente de uma extração dentária. Às vezes a pessoa associa cirurgia de boca, tem que ficar em repouso. Não, isso aqui é tranquilo. A pessoa geralmente já sai do consultório, pode almoçar, às vezes é uma alimentação mais leve, não precisa ficar em repouso. É super tranquilo mesmo. O que a pessoa precisa é ter uma boa higienização. Então não pode, de jeito nenhum, a pessoa deixar acumular placa, não escovar o dente, isso aí não pode. Senão se junta a placa aqui, a pessoa volta depois de uma semana, a gengiva já está toda inflamada. Aí você perde o trabalho que foi feito, né, André? Perde o trabalho que foi feito. É o compromisso com o pós-cirúrgico, né, com a recuperação. O paciente tem a parte dele também, não é só do profissional. Com certeza, viu? Essa é a participação do Dr. André, como eu disse, sempre trazendo para você um tema extremamente importante. Hoje você está conhecendo um pouco mais sobre o aumento de coroa clínica, né? Se você quer mais informações, né, tá aí na tela todos os contatos do Dr. André. Às vezes você está numa situação semelhante, quer fazer a sua avaliação, tá de portas abertas, né, André? Isso sempre. Mesmo, tá sempre de portas abertas. A gente está lá no consultório de segunda a sexta, né? A gente sempre pede aos pacientes sempre agendar os horários, que às vezes chega paciente lá que não agenda, e às vezes pode coincidir da gente estar em atendimento. Então tem o nosso telefone aí, né? Só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tudo, a gente vai programar o seu agendamento para a gente avaliar o que você precisa tratar no consultório. Lá você tem o diagnóstico e faz o exame também, né, André? Isso é uma vantagem. Porque muitas vezes a pessoa vai no consultório, aí tem que fazer o exame, aí ela acha difícil, complicado, aí prorroga, a situação vai ficando pior. Não, lá o André te pega no laço, assim, calma que você já vai fazer. É isso mesmo. Lá a gente tem a vantagem de ter o aparelho de radiografia, né, o aparelho de raio-x, porque lá que acontece, às vezes muitos pacientes têm que fazer exame radiográfico. Esse tipo de cirurgia, por exemplo, existem situações que precisa fazer exame radiográfico, porque às vezes a cárie é muito profunda, a gente não sabe até onde que ela ali está, e a radiografia auxilia. Então lá a gente faz avaliação clínica e avaliação radiográfica para detectar o que o paciente precisa tratar. Já aconteceu às vezes o paciente ter uma cárie que ele nem sabe que tem, a gente às vezes vê que tem algum resíduo de alimento, aí tem uma suspeita, a gente faz o exame radiográfico, quando vê está lá uma cárie profunda. Aí na hora a gente já faz o planejamento, às vezes tem que entrar a cirurgia, tem que fazer canal, tem que fazer peça, então na hora a gente já faz aquele planejamento. Um grande diferencial disponível para você. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Flaviano. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Toda terça-feira o doutor André está aqui ao vivo no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição.